Olá, boa noite, boa noite. Vou dar um tempinho aí pro Instagram avisar que eu tô aqui ao vivo, mas esse vídeo também vai ficar gravado tanto no IGTV quanto no YouTube. E hoje eu vou falar sobre o porquê que a maternidade muda tanto a identidade de uma mulher. Né? E é impossível sair de uma maternidade ilesa e achando que é a mesma pessoa, porque não é. Não é. A maternidade ela muda e ela transforma mesmo a gente. E hoje o nosso bate-papo vai ser justamente para eu explicar para vocês o porquê que isso acontece, né? Então, seja bem-vinda, Nath. Um beijo para você. Bia, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. Se vocês acharem, né, ou tiverem alguma amiga que ou tá grávida ou acabou de ter bebê, acharem que vai se beneficiar desse conteúdo, pode marcar aqui, coloca o arroba e aí ela vai ser avisada que a gente tá aqui falando sobre isso, tá? Então, hoje eu vou falar isso para vocês, como que a maternidade muda e transforma a identidade de uma mulher. Isso eu vou falar desde a gestação, né? Se você já fez um exame aí para saber, o exame de sangue para saber se estava grávida ou não, você deve ter se perguntado assim que você viu o exame de sangue, né? Você vê aqueles valores de referência de como que deveria ser o beta-HCG, né? Para uma mulher sem estar grávida e para uma mulher grávida. E você olha e fala, gente, mas que número é esse? Eu tô muito grávida. E é um hormônio, né? Um hormônio que até então não existia, você não produzia e com a gestação passa a produzir. E toda e qualquer alteração hormonal mexe com as emoções. É impossível passar por essa sensação, pela gestação, sem ter as emoções impactadas. Assim como na TPM, na tensão pré-menstrual, é uma oscilação hormonal. Isso mexe com as nossas emoções, a gestação, então, mexe muito também, tá? Oi, pessoal que tá chegando, seja bem-vinda, Paty, Isa, Vanessa, que bom que vocês estão aqui. Bom, e essas alterações hormonais que acontecem já desde o momento da concepção, elas mexem com o aspecto emocional, físico, psicológico, espiritual dessa mulher. Tá? No primeiro trimestre, a mulher ela tá lá mais preocupada, né? Se vai dar tudo certo com a gestação, se não vai ter nenhuma perda gestacional. Então, são muitos sentimentos aí de ansiedade e de estresse envolvido nesse primeiro trimestre. Depois, no segundo trimestre, já costuma ser um pouco mais tranquilo para algumas mulheres. Oi, Rose! Começa a ser um pouco mais tranquilo para algumas mulheres, né? A gente fala que é o trimestre mais sossegado aí da gestação. Mas a mulher também ainda enfrenta sintomas de ansiedade, estresse e depressão algumas vezes, né? Principalmente dependendo do contexto em que essa gestação aconteceu, se foi uma gestação desejada, planejada, se essa mulher queria, como que ela tá na carreira. Então são diversos fatores aí que influenciam na aceitação e nas emoções dessa mulher. Já no terceiro trimestre, a preocupação vem muito grande com relação ao parto. Então, cortisol, hormônios de estresse são liberados na corrente sanguínea dessa gestante e ela fica então mais preocupada com o que está por vir, né? Mas normalmente a gestante, principalmente o primeiro bebê, ela está muito mais preocupada com o parto, como se a gestação fosse, né, o grande finale da gestação fosse aí o parto em si, e ela pouco se preocupa ou pouco busca saber com relação ao que vem depois, ao que acontece depois. Quando busca saber, é muito relacionado ao bebê, é relacionado a primeiros cuidados com o bebê, como cuidar do umbiguinho, como trocar a fralda, como dar banho, alguma coisa lá sobre a amamentação, mas dificilmente essa mulher percebe ou vai atrás de informações com relação a ela mesma. Ela acha que ela vai continuar do mesmo jeito, né, de antes do bebê nascer, só que não vai. Então, do mesmo jeito que ao longo da gestação, esse hormônio beta-HCG, né, ele é produzido em alta escala, quando o bebê nasce, esse hormônio faz assim, ó, uau! Uma queda muito brusca. E aí começa então a subir os hormônios, a prolactina, o hormônio da produção de leite, tá? Então essa alteração gigantesca, brusca, avassaladora de hormônios é que vai causar todo esse impacto emocional nessa mulher, tá? Ela vai se ver então com um bebezinho
no colo, aquele bebê que ela tanto idealizou, mas que não necessariamente quando ela olha para o bebê, ela reconhece esse bebê como sendo seu, aquele amor, né, que todo mundo fala, não necessariamente nasce com esse bebezinho. Então essa mulher se vê com esse bebezinho, um vazio por dentro, não só físico, mas também existencial, porque até então a identidade dela era a grávida, era um ponto de referência, né, a grávida, a gestante. Agora ela não é mais referida desse jeito, ela não é mais a grávida, ela não é mais a gestante. Agora ela é a mãe, né? E ela demora um pouco para se reconhecer nesse novo papel. Tá? E é natural que isso aconteça. Então, nos 3 primeiros dias, lá logo depois que o bebê nasceu, essa mulher ela ainda tem os cuidados médicos, ela tá ainda internada, provavelmente, né? Na maior parte dos partos. Então, ela tem aí os cuidados que as enfermeiras têm, que os médicos têm, recebe algumas visitas. Ela ainda não caiu direito a ficha dela do que tá acontecendo, né? Tem lá o seu bebezinho. Agora, no 4º dia, né, normalmente aí no dia de alta, em que essa mulher se vê chegando em casa com aquele bebê no colo, cai uma ficha do tipo, agora já era. Agora é real, agora esse bebê tá aqui, agora eu vou ter que dar conta, agora é só comigo, agora não tem enfermeira, agora não tem botãozinho para eu apertar e chamar alguém, né? Então, neste momento, essa mulher se vê perdida, sem saber o que fazer, essa é a grande verdade, e fingindo que tá tudo bem, fingindo que sabe dar conta, fingindo que sabe o que significa cada choro do bebê e por aí vai. É uma grande pressão em cima dessa mulher para que ela saiba como funciona aquele bebê, e aquele bebê para ela é um estranho. Assim como ela é um estranho também para o bebê, né? Essa nova família, então, tá se conhecendo e tudo isso causa muita estranheza. É tudo muito novo, apesar de ser muito romantizado, né? E essa romantização toda é que traz esse impacto tão grande entre expectativa e realidade, principalmente nos primeiros dias do bebê. Tá? E aí essa mulher se depara então tendo que praticar a esterogestação, porque o bebê ele só nasceu porque ele estava muito grande para aquele corpo, mas a grande verdade é que ele ainda precisa que essa mulher recrie o ambiente intrauterino, então que ele ainda tenha acolhimento, que ele não se preocupe com a temperatura, que tenha alimento a todo momento disponível para ele, que ele se sinta seguro. Só que a mulher precisa prover tudo isso para esse nenê e para ela. O que ela precisa prover para ela? Porque ela volta num estado emocional alterado, de consciência, que é natural e é esperado que ela volte nesse estado emocional alterado de consciência, para que ela consiga fusionar com esse bebê, para que ela consiga ser um só com esse bebê ainda, apesar de separados fisicamente, mãe e bebê ainda são um só. Então, esse bebê precisa desse acolhimento e desse contato físico com essa mãe, e essa mãe também precisa regredir, entre aspas, tá? Emocionalmente para conseguir dar conta das demandas do bebê, para conseguir ter uma empatia com o bebê, entender o que o bebê precisa, né? E conseguir dar conta aí das demandas emocionais, nutricionais desse bebê. Tá? E isso exige muito dessa mulher, porque ela também precisa ser cuidada, ela também precisa ser acolhida. E são coisas que ninguém fala, e por ninguém falar, essa mulher se sente como um ET, ela sente vergonha de falar que ela tá com medo, que ela tá se sentindo insegura, que ela não dá conta, né? Que ela não sabe o que fazer, que ela tá perdida. Se ela não tem alguém em que ela confia, em que ela não sente que não vai ser julgada, em que ela sente que vai ser acolhida, para conseguir conversar sobre tudo isso, ela vai ter uma dificuldade maior de vivenciar o que a gente chama de puerpério, que é esse período que vai desde o pós-parto até mais ou menos 2 anos de vida do bebê, tá? Diferente da quarentena, né? Muita gente acha que o puerpério são só os 40 dias pós-parto, mas não é. Emocionalmente, o puerpério vai até pelo menos 2 anos de vida do bebê, tá? Esses 40 dias são necessários para o corpo da mulher se recuperar do pós-parto. E aí, então, ela pode ter relação sexual com penetração. Antes disso, não é recomendado por risco de infecção, mas o puerpério em si é essa transformação, é essa fase do desenvolvimento do ciclo de vida de uma mulher que acontece quando ela tem filhos, tá? E quando a gente pensa do ciclo de vida de uma mulher, né, vamos falar aí, pensar
que ela tem a primeira infância, né? Assim que nasce tem a infância, depois tem a pré-adolescência, a adolescência. Nessa fase da puberdade, e aí eu vou pegar especificamente aquela idadezinha assim de 10, 11 anos, sabe? Que a criança tá grande para ser criança, né? E tá pequena para ser adolescente, em que não se acha roupa fácil, sapato fácil, a criança fica se batendo nos lugares porque ela não tem noção de que o corpo dela tá mudando rapidamente de tamanho. Então, nessa fase que é a puberdade, há também uma mudança na identidade. Essa criança, então, ela passa a perceber que ela realmente está crescendo, que ela não é mais uma criança, mas ela também não é uma jovem, não é uma adolescente, é uma fase de transição. Tá? Assim como acontece também na menopausa, em que a mulher também está numa fase de transição da idade jovem adulta para idade mais madura, tá? O puerpério também é uma fase de transição entre essa mulher antes de ser mãe e a mulher mãe, em que esse novo papel social é só mais um papel social, não é a identidade dela, ela não é só mãe, o fato dela ser mãe é mais alguma coisa que ela vai agregar a essa identidade, assim como a sua própria carreira, o fato dela ser casada, ter irmão, não ter irmão, tá? O fato dela ter filho vai ser só mais uma coisa, mas isso depois que ela passou por essa fase de transição, depois que passou por esse puerpério. Enquanto ela está vivenciando, é uma fase muito intensa de transformação. E é uma fase em que essa mulher, então, ela amadurece, ela passa a se perceber de uma forma diferente. Ela vai mudar os valores dela, ela vai mudar as crenças dela. Por isso que muda tanto na identidade, porque é uma alteração dessa ordem, né, de essência. Muda o ambiente completamente, mudam-se os hábitos completamente, muda a essência, muda quem ela é, tá? E é natural que aconteça isso. Nenhuma mulher permanece igual. Nenhuma. E a cada puerpério é uma nova transformação. Então, a cada filho, essa mulher se transforma e essa mulher amadurece cada vez mais, tá? Então, quando o bebezinho nasce, todo mundo vai lá perguntar do bebezinho, né? Mas são poucas as pessoas que perguntam da mulher. E a mulher, como que ela tá? Como que ela tem se sentido? Né? Do que ela precisa? Se ela precisa de acolhimento, se ela precisa conversar. E isso já é o grande choque, já é o grande impacto nessa mulher que vivencia, né, esse bebezinho aí recém-nascido. Poxa, ela se vê quase como invisível, porque até então todas as atenções são voltadas para o bebê. E para ela, né? Quem que tá olhando para ela? Quem que tá se preocupando com o emocional dela, que é tão importante quanto? Afinal, se essa mãe não tá bem, se essa mulher não tá bem, ela não vai conseguir estar inteira, ela não vai conseguir fusionar com esse bebê, ela não vai conseguir dar conta das demandas desse bebê. Por isso que é fundamental que ela esteja bem primeiro, tá? E aí, logo no comecinho eu falei, né, da questão da gestação, se ela vem no momento da carreira dessa mulher, muitas vezes, né, a idade fértil, o período fértil da vida de uma mulher coincide com a ascensão da carreira dessa mulher, então são escolhas que precisam ser feitas e que mexe sim com a identidade. De repente ela já não se vê mais como a executiva super produtiva, ela já não se vê mais como com aquela carreira em ascensão, ela se vê dando uma pausa nessa carreira. Tem mulheres que sentem emburrecer, sabe? Porque sente que não tá produzindo nada de útil. Gente, tá formando uma pessoa, né? Tá formando um ser humano aí para esse mundo, mas ela sente que não tá produzindo algo de útil. Tamanha é a mudança e o impacto da maternidade na identidade dessa mulher, tá? Eu gosto sempre de usar um exemplo de Lego, que a nossa identidade é como se fosse um castelo de Lego. Ele tá lá construído, bonitinho, a gente foi construindo ao longo da vida. Quando o bebê nasce, é como se alguém pegasse aquele castelo de Lego e tacasse no chão com tudo. Imagina várias pecinhas de Lego espalhadas pela sala, tá? O puerpério é o momento em que essa mulher vai remontar esse castelo de Lego. A base que ela vai usar é a mesma, então a família dela, né, a base, os valores são os mesmos. E ela vai escolhendo pouco a pouco quais são as pecinhas que vão permanecer nesse Lego, quais são as pecinhas que ainda fazem sentido estar nesse castelo.
Cada pecinha representa uma parte da identidade dessa mulher. Então, uma pecinha vai representar o papel dela como filha, a outra pecinha vai representar o papel dela como amiga, a outra pecinha vai representar os gostos musicais, ou o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, tá? Então, cada pecinha representa uma coisa diferente. E ela se vê, então, na responsabilidade de montar aquele castelo novamente, tendo que colocar alguma pecinha, por exemplo, a do filho, essa ela tem que colocar, não dá pra fugir, né? Então, ela coloca lá a pecinha do filho e ela vai escolhendo quais são as pecinhas que agora vão fazer parte desse novo castelo. E se você já brincou de Lego e já viu um monte de Lego espalhado pela sua casa, provavelmente você deve perceber, ou já deve ter passado por isso, de descobrir algumas pecinhas debaixo do sofá, debaixo da estante, e é isso que acontece nesse período. Então, alguns aspectos da identidade dessa mulher vão ser deixados de lado, já não vão mais fazer sentido nesse momento. Algumas amizades ou a própria carreira, tá? E algumas pecinhas, essa mulher ela pode escolher, por exemplo, não fazer parte desse castelo mais. Ela pode escolher deixar guardado numa caixa, ou ela pode escolher jogar fora. Vai ter pecinhas em que ela vai entrar em contato e vai doer, assim como quando a gente pisa numa pecinha de Lego, vai entrar em contato e vai doer. Então eram aspectos da identidade que estavam lá guardadinhos ou bem no meio daquele castelo que ninguém via, mas com a chegada do filho, muitas coisas, muitos aspectos da identidade dessa mulher, da história dessa mulher, é escancarado. E ela se vê, então, na obrigação de lidar com aquilo que lhe causa tanta dor. Às vezes um relacionamento com a própria mãe, com o pai, ou um casamento que já não estava legal, né? Ou uma amizade que estava lá, meio cá, tá? Então, algumas feridas do passado, essa mulher, então, volta a entrar em contato e ela decide se aquela pecinha vai fazer parte desse castelo ou não. E vou dar um spoiler, tá? Esse castelo nunca fica pronto. Nunca fica pronto. Porque assim como é na nossa vida, a gente não tá pronto nunca, né? O ideal é que a gente sempre esteja em construção, sempre revendo e revisitando essa própria identidade, vendo o que faz sentido, o que não faz. Imagina aí você ao longo da sua vida falar, pronto, agora eu já tô pronto, eu não preciso mais me desenvolver, não preciso mais crescer, tô ótimo, agora eu já posso morrer porque eu já vivi tudo que eu tinha para viver. E não é bem isso, né? A gente sabe que a gente tá sempre em evolução, tá? Então esse castelo de Lego vai sempre ser revisitado, sempre ser olhado novamente para ver o que faz sentido nesse momento e o que não faz sentido mais. Ou se de repente não é nenhum castelo, é qualquer outra coisa que você vai construir. Tá bom? Então, a ideia é essa. A maternidade, ela transforma a vida de qualquer mulher, primeiro porque tem alterações hormonais, tem alteração no papel social dessa mulher, tem alteração significativa da vida e da responsabilidade de criar e formar um novo ser humano, caráter. Ela entra em contato com a identidade dela, com a história de vida dela, as feridas dela e também, levando em consideração que esse filho não é só da mãe, o filho é do pai também, né? Metade dessa criança é formada pelo pai, pela história do pai, pelos antepassados do pai. Então, ela vai começar a visitar também, de repente, histórias que ela nunca tinha tido contato, que vão fazer parte agora da história dessa criança, dessa nova família, núcleo aí que vai se formando, tá? Então, por isso que a identidade da mulher muda tanto e é preciso que essa identidade mude para que esse amadurecimento aconteça. Faz parte do processo de evolução dessa mulher. É uma fase de transição, por isso que ela demora aí cerca de 2 anos mais ou menos, tá? Assim como é a transição da puberdade, né? Da infância para a adolescência, da pré-adolescência para a adolescência. Ninguém sai igual. Imagina você hoje com a maturidade que você tinha quando era adolescente. Não dá, né? Você passou por essa transição, por essa etapa de desenvolvimento e isso te trouxe aqui até onde você está, tá? Por isso que é fundamental se permitir, se entregar para esse processo de autoconhecimento, para esse processo de transformação. Enquanto você ficar fingindo que tá tudo igual, você só vai fugir da realidade. Quando você se permite, se entrega, dar esse mergulho desse autoconhecimento, essa transformação ela é muito mais intensa e certamente isso vai te trazer bons frutos, principalmente na educação do seu filho depois, tá? Então é um movimento em que você se permite e colhe os frutos lá na frente,
Tem muita gente que consegue fazer e passar por essa transição de uma forma muito tranquila. Tem gente que já vai precisar de ajuda, que vai precisar de algum acolhimento, né, de uma forma mais profissional para entrar em contato com isso. Ou quando começa a entrar em contato com algumas feridas, começa a doer demais, sabe? Então a ideia é essa, a ideia é que a pessoa, ela de fato consiga se permitir, que essa mulher se permita vivenciar isso. Bom, para ir encerrando, eu quero contar três novidades para vocês, né? Spoiler, estou participando aí como coautora de um livro, 2 livros na verdade, mas um livro eu vou falar especificamente disso, como que a identidade da mulher é alterada aí nesse processo com a chegada da maternidade, tá? Esse livro deve estar pronto até o fim do ano. E eu vou sempre divulgando informações aqui. E o outro é um livro que é em forma de baralho, um livro na caixinha, que eu também estou escrevendo um capítulo sobre como identificar e reconhecer as próprias emoções, tá? É um baralho sobre emoções. Vai ser muito bacana. Pode ser utilizado tanto por psicólogos quanto por pessoas comuns que não fazem psicologia, né? Para identificar e olhar as próprias emoções. E é bacana também para quem tem filho e ajudar a criança aí a olhar as próprias emoções, tá? E o outro spoiler aí que eu dou é com relação aos grupos. Então, grupos de desafio já estão abertas as inscrições. Se você ainda não fez, garanta já a sua vaga. Praticamente metade da turma já está fechada. A turma está fechando bem rápido. Vai começar no dia 5 de outubro, mas as inscrições já estão abertas. Você se inscrevendo antes garante um desconto bem bacana. E se quiser se inscrever direto comigo, o desconto é bem legal também, tá bom? Então vale a pena, me manda uma mensagem depois que eu te explico direitinho como funciona, tá? E grupo psicoterapêutico, eu faço atendimento individual, mas a minha agenda já tá praticamente lotada, eu não consigo encaixar mais tanta gente aí para atendimento individual. Então eu comecei a fechar grupos de mulheres, e eu falo que o desenvolvimento desse grupo de mulheres é ainda mais potente, porque são mulheres assim como você, todas passando pela mesma situação, né, que normalmente acabou de ter um bebezinho ou gestantes, que estão enfrentando aí as mesmas coisas, e essa troca é muito rica. Normalmente, num processo psicoterapêutico, tanto individual quanto em grupo, a gente replica o que acontece na vida, então a gente consegue, quase como um laboratório, identificar quais são as nossas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, o que a gente precisa olhar, ou por que algumas coisas doem, tá bom? Então, essa é a ideia. Se você tem interesse em, de fato, fazer esse mergulho no puerpério, né, de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda, me manda mensagem, tá? Eu sou psicóloga perinatal e dedico a minha vida para isso, para ajudar mulheres assim como você a fazer essa transição, esse puerpério, passar por essa fase de transição de uma forma mais tranquila e transformadora. Legal? Muito bem. A live de hoje é isso, eu queria deixar esse recado para vocês e contar o porquê que essas mudanças acontecem e a importância de se entregar a elas para conseguir, de fato, modificar a sua identidade e sair uma mulher cada vez melhor, porque você é muito mais do que só uma mãe, tá bom? Gente, boa noite, beijo para vocês, obrigada por ter acompanhado até aqui, tchau, tchau!